Flamengo toma atitude para tombar o Palmeiras. É isso mesmo que você escutou, torcedor. Vamos falar sobre isso. Tá aí o novo ponta esquerda na mira do Flamengo. Estive no hotel do Flamengo ontem, pude apurar muita coisa, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui neste quarto de hotel em São Paulo, capital. Tem até uma plantinha aqui do meu lado. E é porque o espaço aqui é curto, pessoal, entendeu? Não tem como fazer muita coisa, então vamos assim mesmo pro vídeo, porque hoje é dia de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Um jogo de dois gigantes do futebol brasileiro. Lógico que o Flamengo é maior. E dois times que protagonizaram a espanholização do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro sul-americano nos últimos tempos, com algumas esporádicas escapadas aí, Atlético Mineiro campeão brasileiro, Botafogo, mas não foge ali de Flamengo e Palmeiras. Agora, de título brasileiro, o Flamengo não disputa mesmo desde 2020. E por isso não pode dar mole hoje. Hoje é jogo de 6 pontos, perdeu 7 pontos atrás. Ganhou 1 ponto atrás, podendo vencer o Fortaleza dentro de casa, sendo que o Palmeiras pega o Cruzeiro fora. Empatou, ao menos mantém a distância de 4 pontos para o seu rival, que está mais fortalecido que o Flamengo em função dos desfalques. Já vamos adentrar aqui a questão, lógico, da escalação do Flamengo, que está sendo tema de muito debate, muita especulação, o pessoal chateado com o Felipe Luiz, porque provavelmente o Pedro não deve jogar, mas o negócio é o seguinte: De Arrascaeta é figurinha carimbada, tá? No time do Flamengo hoje, todo mundo viajou, menos vários, então foi todo mundo, evidente. O Flamengo não tem Wesley suspenso, 3 cartões amarelos, Nico de la Cruz, lesão, Eric Pulgar, lesão, Alan, lesão, Gonçalo Plata, lesão. Esse aí só volta no Mundial, não tem jeito, tá com esse problema aí já faz algum tempo, beleza? E aí a gente já vai direto para a escalação do time do Flamengo. Agostinho Rossi no gol, vive grande fase, vai ter que ser protagonista hoje para conseguir segurar o ataque do Palmeiras, por mais que o ataque do Flamengo seja melhor do que o do Palmeiras, e a defesa do Flamengo é igual ao do Palmeiras. As duas defesas, se não me falha a memória, tomaram 4 gols no Campeonato Brasileiro até essa 10ª rodada, e o Flamengo fez mais gols que a equipe do Palmeiras nessa 10ª rodada. Entretanto, eu como rubro-negro falar isso, tu é anti, não, mas existem duas inflações. Esse número de gols do Flamengo ele é um pouco inflacionado em função da partida que o Flamengo meteu 6 no Juventude e dos 4 gols no Corinthians. Em 2 jogos você já tem 10 gols do Flamengo. Seria melhor se o Flamengo tivesse distribuído esses gols, colocado um golzinho ali contra o Internacional, colocado mais um golzinho contra o Vasco, pelo menos já estava ali empatado em pontos com o Palmeiras, porque tá aí essa diferença de pontos, né? O Flamengo perdeu 2 para o Vasco, perdeu 2 pontos para a equipe do Internacional. O Palmeiras venceu os 2 adversários, o Inter fora, o Vasco fora, mas era mando neutro, o jogo era em Brasília. E o Vasco perdeu o Fluminense ontem, com um chutaço do Google de fora da área, então foi um mole que de fato o Flamengo deu e não pode dar. Agostinho Rossi no gol, Varela na lateral direita, para mim foi o melhor jogador do Flamengo do meio da semana, deu assistência, fez gol, vive um bom momento, tá em vias de renovar com o Flamengo, né? Pode até assinar um pré-contrato contra o clube, é a prioridade do Flamengo para renovação de contrato. Volta a zaga rubro-negra, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla Leléo, que vem fazendo um grande sucesso no Flamengo. Na lateral esquerda, Alexandre, que tem a missão de parar o Estevão, junto com o Ponta, que vai jogar do lado dele ali, né? O Estevão
vem ganhando muito destaque nas últimas partidas, não só nas últimas partidas, no Campeonato Brasileiro do ano passado já vinha ganhando destaque, mas sobretudo nessas últimas partidas que ele tem pelo Palmeiras, porque veja bem, ele vai enfrentar o Flamengo e depois ele vai enfrentar o Cruzeiro. Tem até a partida contra o Sporting Cristal no meio da semana, mas o Palmeiras já está classificado, vai mandar time misto, provavelmente o Estevão deve ser preservado para o jogo do final de semana, contra o Cruzeiro, fora de casa. Então, vai vir com tudo contra o Flamengo. E é bom ter um lateral esquerdo experiente, tem carreira na Europa, para dar uma segurada no garoto. Everton Araújo, muito criticado pela torcida do Flamengo, e eu digo, não adianta pedir ao Everton Araújo que, sabe, dê grandes passes, saída de bola. Pedrão, mas ele é primeiro volante, ele precisa saber fazer isso. Pois é, mas infelizmente tem deficiência. O negócio dele é roubar a bola. É tirar a bola do adversário, é o jogo físico que o Palmeiras tem muito, e nós vamos ter que confiar nele. Porque não tem outro para jogar nessa posição. Gerson de Arrascaeta, palmeirense tem medo. Luiz Araújo fez gol contra o Palmeiras, final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã no ano passado. Everton Cebolinha, existe até a possibilidade do Michael entrar no lugar do Everton Cebolinha, e o BH. O Bruno Henrique, o Felipe Luiz, ele vai optar. Essa história, porque o Pedro não vai jogar porque é sintético, tá voltando de lesão, não é isso. A questão do Felipe Luiz com o Pedro é que ele não quer ter os dois no mesmo time por conta da questão sem a bola. Para fazer a pressão no portador da bola e também quem tá sem a bola para roubar a bola no campo de ataque do Palmeiras e para reter o maior tempo possível o Palmeiras no seu campo de ataque. O retrospecto do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz Parque é excelente. Desde 2017, o Flamengo não perde em Campeonato Brasileiro no Allianz Parque para o Palmeiras, quando o Davidson marcou 2 vezes contra o Flamengo, acho que foi 2-0 o Palmeiras nessa ocasião. Em 2018 foi 1-1, gol de Matheus Tuller, zagueiro do Flamengo. Em 2019, baile do Flamengo, Gabigol, De Arrascaeta, Bruno Henrique, time do Jorge Jesus voando. 2020, aquele ano maluco, teve um surto no Flamengo, entrou os garotos, Palmeiras abriu o placar, Neneca teve uma grande atuação naquela tarde, foi domingo, 4 horas também. O Richard Rios era jogador do Flamengo naquela oportunidade, hoje não vai poder jogar pelo Palmeiras porque está suspenso, então é uma baixa do lado do Palmeiras. O Felipe Anderson pode ser uma baixa do lado do Palmeiras também. E o Pedro empatou aquele jogo em 2020, foi 1-1. Esse ponto, inclusive, garantiu o Flamengo campeão brasileiro, porque na última rodada o Flamengo ganhou por 1 ponto, né? Se eu não me engano, 1 ponto, 2 pontos, enfim. Foi bem próxima a distância ali daquele campeonato brasileiro. Só ganhamos porque o Internacional empatou a última rodada diante da equipe do Internacional. Em 2021, o Flamengo volta a vencer o Palmeiras, 2 gols do Michael, inclusive, nessa oportunidade. O Palmeiras abriu o placar com o Wesley, o Michael empatou de cabeça, depois o Pedro faz um gol de cabeça no Palmeiras, gosta de fazer gol no Palmeiras, depois o Michael faz o 3-1, que sela o resultado, e o Flamengo consegue trazer a vitória para o Rio de Janeiro. 2022, Dorival Júnior, gol de cabeça de Vitor Hugo, da base, das categorias de base do Flamengo. Depois, no segundo tempo, Rafael Veiga, aos 26 minutos exatos, empatou o jogo naquela oportunidade. Em 2024, foi um 0-0 feio pra caramba pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Flamengo acabou perdendo por 1-0, mas havia vencido por 2-0 o jogo no estádio do Maracanã e acabou avançando às quartas de final, ou seja, eliminamos o Palmeiras dentro de casa. Então, mas em Montevidéu, por que isso? Porque aquilo, o Palmeiras tem dificuldades de enfrentar o Flamengo. Isso aí é um fato. Não tem como negar isso. Para hoje, Abel Ferreira deve escalar os seguintes atletas. Vamos lá. O Everton, Giai, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. É um time muito físico. Emiliano Martínez, uruguaio, grande, forte no meio de campo. Aníbal Moreno, jogador de pegada ali na marcação. Lucas Evangelista, a mesma coisa, jogador alto, de pegada também. É um time de velocidade, um time físico, completamente físico e que gosta de lançar muita bola para dentro da área dos seus adversários. Assisti a partida diante da equipe do Ceará, não estava tendo nenhuma grande atuação,
mas o Estevão, num lance de genialidade, foi lá e decidiu, apesar de eu achar que não foi pênalti. Mas o Ceará sequer estava ameaçando, o Palmeiras ia avançar de qualquer jeito. Então tem que ter atenção, sobretudo com o Estevão, para essa partida de hoje diante da equipe do Palmeiras. E tem que ter atenção para outra coisa. Não só para o árbitro, mas como para toda a escala de arbitragem. Estive no hotel do Flamengo ontem. Tava eu, tava Marquinho, Flazoeiro, pessoal. O Marquinho, sabidamente, alertou uma pessoa do Flamengo, tava lá fora conversando com a gente sobre reforço, sobre isso, sobre aquilo. E o Marquinho falou, ô fulano, tem que ver a arbitragem. Aqui tudo pelo Flamengo, careca. Tem que ver a arbitragem. Aí a pessoa falou, não, tô sabendo da arbitragem. Já sei da arbitragem. Aí um outro amigo nosso, até na reserva, o Flazoeiro, chegou pra pessoa e falou assim, ó, antes do jogo, já bota uma pressão, já pega, dá uma entrevista, já bota uma pressão. Aí o outro rapaz, dirigente do Flamengo também, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essa pressão aí, porque isso, porque o pessoal da... Então o Flamengo já tá ligado. Um outro dirigente que chegou depois falou, não só o árbitro, exclamação, mas é o trio parada dura que vai apitar o jogo do Flamengo. Foi os termos que a pessoa utilizou. Por que trio parada dura? Ramon Abate Abel, aí tem os assistentes, que eu sinceramente não conheço, a pessoa do Flamengo deve conhecer mais do que eu, que é o Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais e o Nailton Júnior Souza do Ceará, e o VAR, esse eu conheço. Wagner Hillway, de Santa Catarina, e eles botaram a pior arbitragem possível para apitar o jogo do Flamengo. Ramon Abate Abel apitou Flamengo e Palmeiras 2022 Allianz Parque. Apitou Flamengo e Palmeiras 2023 Allianz Parque. O que aconteceu? Pênalti claro. No Everton Ribeiro não marcado e o VAR era o Wagner Hillway, não chamou. Esse mesmo Wagner Hillway, que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, o Everton Ribeiro tomou uma bolada na cara, sequer existia VAR, e dentro da área do Vitória, dentro da área do Flamengo, defensiva, e ele marcou pênalti pro Vitória, expulsou o Everton. As pessoas esquecem. O Flamengo empatou por 2-2 esse jogo. De uma forma vergonhosa. E hoje ele é VAR, porque quem sabe ele enxerga melhor no VAR. Então o Flamengo está preocupado com a arbitragem, sabe que a Leila é forte no bastidor, que o Abel reclama. O Abel reclama o tempo todo, é um chorão. Usou a pessoa, um chorão. E é um chorão mesmo. Mas é aquele ditado, quem não chora não mama. O Abel chora e ó. Aí, meu amigo, a arbitragem vai e abre as pernas. É isso que acaba acontecendo. O elenco do Flamengo chegou no hotel ontem por volta das 6h30 da tarde, mais ou menos, 7 horas, coisa e tal. E nós ficamos naturalmente trocando resenha, trocando figurinha com algumas pessoas do Flamengo. Inclusive tem outras informações que eu vou trazer nesse vídeo. Antes quero comentar com você, torcedor rubro-negro, mais de 43 mil ingressos vendidos para Flamengo e Deportivo Táchira na quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Setor Norte abarrotado, esgotado, expectativa de mais de 63 mil pessoas no Maracanã. Vai estar lotado, abarrotado, apoio completo. O Flamengo precisa da vitória, sobretudo de uma vitória elástica por 2, 3, 4, 5 gols. Deportivo Táchira é completamente desmobilizado, vai mandar reserva, está focado no campeonato venezuelano, não venceu nenhuma partida, não empatou nenhuma partida, perdeu todas fora, perdeu todas em casa, vai pegar um adversário muito fragilizado no meio da semana. Então o Flamengo tem tudo, jogadores voltarão, Alan deve voltar, Pulgar deve voltar, De La Cruz não, Plata também não. Esses aí devem voltar apenas no Mundial de Clubes. Tem até uma chance remota do De La Cruz voltar, mas pouco creio. Durante a semana, naturalmente, a gente vai conversando e a gente
vai falando, né, sobre a possibilidade desses jogadores voltarem, beleza? O Andrés Pereira, pessoal, deu uma entrevista ontem ao jornal o Globo, inclusive eu deixei de repercutir, teve uma parte aqui que ele falou o seguinte: só Deus sabe. Sempre deixei claro que, se voltar ao Brasil, a primeira opção é o Flamengo, onde me senti à vontade. Tenho grandes amigos lá, joguei com a Arrascaeta, com o Gerson na seleção também, que ele, na época que ele estava aqui, o Gerson não estava no Flamengo. Sei também que encaixaria bem no time do Felipe Luiz, que é um grande amigo meu. A gente conversa muito, mas é uma coisa que está em aberto. Tenho um contrato de 2 anos com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito, mas virei torcedor do Flamengo. E essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial. Foi perguntado sobre erro na Libertadores, ele disse que sempre vai ter o torcedor que vai pegar no pé dele, mas que sempre vai ter o torcedor que vai demonstrar carinho para ele. Perguntei para a pessoa, ó, entrevista aí. E aí? Vai atrás? Tem alguma coisa? Tem possibilidade? Zero. Muito caro. Muito caro. Não tem possibilidade. O José Boto, que tava lá também, depois tava lá, né, usando o pod dele, aquela coisa toda, tava com dor, tava com cãibra o José Boto, o Marquinhos ficou gravando o Boto, ficou olhando o Boto ali meio esquisito. E aí o Flazoeiro até brincou com o Boto. E o Cristiano Ronaldo, Boto? Como é que é a questão do Cristiano Ronaldo? Ele quer vir, hein? Mas, gente, é em tom de zoeira. Aí eu até perguntei depois, né, para uma outra pessoa do Flamengo, também envolvida com o futebol do Flamengo, mas e o Neymar? Depois se desligaram as câmeras ali, a gente ficou trocando uma resenha com outras pessoas envolvidas no futebol do Flamengo. E o Neymar? Essa pessoa falou o seguinte: comigo aqui não. Eu falei, mas por quê? Ora, no Santos ele exigiu uma cama especial no ônibus. Ele vai chegar aqui, ele vai ser mais um. Ainda falou assim, ele vai chegar aqui, ele vai ser igual o Lohan. Não vai ter nada de tratamento especial. Então aqui, não quero para estragar o ambiente. Então, gente, chance de Neymar é praticamente nula. Praticamente nula. Tá? Foi perguntado ao Boto sobre Ezequiel Barco, jogador argentino, 26 anos de idade, revelado pelo Independente, jogou final de Copa Sul-Americana contra o Flamengo em 2017, foi pro Atlanta United na MLS, na Major League Soccer, depois voltou, foi jogar pelo River Plate, foi para a Rússia, tá no Spartak Moscou. O Flamengo tem interesse na contratação do Ezequiel Barco. Como repercutiu a imprensa da Argentina, a pessoa foi clara. Não, nós não queremos a contratação de Ezequiel Barco. E aí o pessoal perguntando, eu falei, mas e o Pedro, do Zenit? O Flamengo tem interesse na contratação dele? A pessoa virou para mim assim, ó, esse aí nós vamos atrás, hein? E falou sério. Falou sério, não falou em tom, já era uma conversa em off ali, e falou sério. Para quem não conhece, Pedro é um jogador que tem 19 anos de idade, nasceu em 2006, é jovem jogador, foi revelado nas categorias de base do Corinthians, vale 10 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, mas a gente sabe que isso aqui é uma estimativa. Tem contrato com o Zenit até o dia 31 de dezembro de 2028, ou seja, ainda tem uns quase 3 anos de contrato aí com o Zenit. É ponta esquerda, tá? Ponta esquerda, 1,70 de altura, e interessa o Flamengo, tá? Vamos ver aí. O Flamengo vai conseguir, porque negociar com o Jussa, apesar que o Boto já teve lá na Ucrânia, enfim. Vamos ver. Lá no leste europeu, torcer para dar certo, que é bom jogador.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto. Saudações negras.